Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o PNE, Plano Nacional de Educação. A gente vai conversar sobre o que é o PNE, a gente vai falar sobre as alterações que o Plano Nacional de Educação está sofrendo, porque desde a última alteração de lei, o Plano Nacional de Educação atual, ele foi votado há 10 anos no governo da Dilma, quando a Dilma era presidente, no caso, e falar também das alterações que o Plano Nacional de Educação ele vem sofrendo nos próximos anos, né? Começando a partir desse ano de 2024 até o ano de 2034. Eu não sei se você ficou sabendo, mas houve discussões e surgiram notícias de que esse novo Plano Nacional de Educação ele ficou sofrendo alterações, mas a oposição do governo federal, ela, no caso a oposição que é o feminino, não aprovou esse andamento desse Plano Nacional de Educação por conta do viés ideológico. A oposição acredita que o governo federal esteja influenciando de uma forma negativa, que esse Plano Nacional de Educação ele tenha algum viés ideológico e que seja trabalhada questões que não tenham a ver com a escola, como se estivesse impulsionando e influenciando e obrigando que as escolas tenham uma forma de seguir esse viés. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto polêmico do Plano Nacional de Educação do governo do Lula. E no final eu vou falar a minha opinião sobre o caso. E eu quero que vocês também pensem, reflitam de forma crítica, de forma fundamentada, de forma aprofundada, para que a educação do nosso país pelo menos tenha algum caminho que seja consideravelmente correto a ser seguido. Vamos para o vídeo? Bem, vamos lá. Vamos acessar aqui, mas antes de tudo, vou começar explicando para vocês o que é o CONAE. O CONAE é a Conferência Nacional de Educação, e é lá que são votados os textos de Plano Nacional de Educação, aí várias pessoas podem participar, a sociedade, mães, pais, alunos, todo mundo pode participar dessas conferências, e é lá que são debatidos os projetos do Plano Nacional de Educação, as metas que pretendam ser cumpridas, e é lá também que acontecem os debates, análise de texto, etc. A gente vai então, né, para quem aí tá curioso, para quem não sabe, depois a gente vai ver a Gazeta do Povo, porque é a única que tá falando contra sobre esse Plano Nacional de Educação. A gente vai ver aqui na primeira... Aqui. Primeiro a gente vai ler aqui o antigo PNE, que foi votado no governo da Dilma. Deixa eu só acessar aqui Aqui. Lei 13.005. Gente, eu não vou ler todo o projeto de lei, porque ele é muito grande. Olha só. Ele é muito grande, tem muita coisa para ler aqui. Então eu vou ler as partes importantes, que são as metas no caso. Para vocês verem. Foi no governo da Dilma. Foi em junho de 2014. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta na seguinte lei. Artigo 1. É aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE, com vigência por 10 anos a contar da publicação desta lei, na forma do anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal. Então, gente, daqui a 10 anos, então esse ano seria o último ano de vigência da Lei 3.005, do projeto de lei do PNE. E aqui, né, são as diretrizes do PNE e as metas, né, consequentemente. Então, artigo 2º são diretrizes do PNE. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamentam à sociedade, promoção do princípio da gestão democrática de educação pública, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, o PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade, valorização dos profissionais da educação, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental,
Aí nós temos mais 2 artigos que falam sobre as metas previstas, né? Artigo 3º. As metas previstas no anexo desta lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE, deste Plano Nacional de Educação, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Já no artigo 4º diz: as metas previstas do anexo desta lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, o Censo Demográfico e os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta lei. Aí, aqui diz no artigo 5º que a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo de avaliações periódicas realizados pelas seguintes instâncias: Ministério da Educação, MEC, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, Conselho Nacional de Educação, CNE, Fórum Nacional de Educação, FNE. O inciso 1 compete ainda às instâncias referidas no referente capítulo. 1. Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet. 2. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias de cumprimento das metas. E 3. Analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Aí, continuando aqui, que a cada 2 anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do INEP, publicará estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas estabelecidas no anexo desta lei. Aí, no inciso 3, diz que a meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência deste PNE e poderá ser ampliada por meio da lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Aqui fala, aí o inciso 4 fala do investimento público, manutenção, união, do artigo 6º, né, que fala sobre a ocorrência das reuniões da CONAI, e enfim, aí o acompanhamento, e o restante do artigo fala sobre o acompanhamento do PNE. E mais abaixo, aqui já diz as metas e mais aprofundadas de quais são essas metas e como que elas serão atingidas, né? Quais serão as estratégias que pretendem atingi-las. Aí eu vou gravar um vídeo específico porque é muita coisa, são muitas metas. E qualquer coisa também vocês podem me pedir no direct que eu envio para vocês sobre esse PNE. Eu acredito que são 7 metas, com cada uma dessas metas. Ah, não, são mais. Deixa eu ver. É muita coisa, gente. Não tem como ler tudo, porque senão vai ficar muito grande, vai ficar muito cansativo. Então, olha só, são 20. São 20 metas com 20 estratégias cada uma. E cada meta possui... cada meta possui no máximo entre 8 a 12 estratégias, dependendo de cada meta. Então, cada meta vai ter 13 estratégias, 15, e assim vai. Agora, a gente vai vir para o atual. Vamos pegar aqui... Peraí, é que eu cliquei errado. Aqui no PNE 2024-2034. Aí a gente vai acessar como referência os sites do próprio governo. Depois eu vou mostrar para vocês o único site, o único meio de notificação que é contra esse novo PNE. Aqui a gente está no site do governo, www.gov.br, e aqui diz: a CONAI aprovou o documento com propostas para o novo PNE. Texto final será entregue pelo Fórum Nacional de Educação, FNE, e ao Ministério da Educação para subsidiar a elaboração do projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional. A Conferência Nacional de Educação, CONAI, de 2024, terminou na última terça-feira, 30 de janeiro, com a aprovação de contribuições para o projeto de lei do Plano Nacional de Educação, PNE 2024 a 2034. O documento final da CONAI, resultante da discussão entre delegadas e delegados que participaram da etapa nacional, será entregue pelo Fórum Nacional de Educação e ao Ministério da Educação ainda em fevereiro, dando subsídios para o PL a ser enviado ao Congresso Nacional. Para quem não sabe, gente, a abreviação de PL é Projeto de Lei. A expectativa do MEC é que o PL do novo PNE seja discutido amplamente no Parlamento com a participação de toda a sociedade civil e da comunidade acadêmica. As contribuições ao novo PNE vêm sendo debatidas desde setembro de 2023 nas conferências estaduais, municipais e distrital, até chegar à etapa nacional. Algumas propostas já estavam no antigo PNE e serão renovadas, como a universalização da pré-escola a partir dos 4 anos,
a ampliação em 3 vezes das matrículas da educação profissionalizante no ensino médio, a adoção dos padrões de qualidade para a educação à distância no ensino superior e o investimento de 10% do PIB, do Produto Interno Bruto. A CONAI reuniu em Brasília, do dia 28 a 30 de janeiro, as representações de vários segmentos educacionais e setores sociais, incluindo entidades que atuam na educação e em órgãos do poder público, com o tema Plano Nacional de Educação 2024 a 2034, a política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. A CONAI de 2024 avaliou os problemas e as necessidades educacionais do país, visando a elaboração de novas metas e estratégias para a superação das desigualdades e garantia do direito à educação de qualidade para todos. O evento foi realizado pelo MEC, organizado pelo FNE. Aí aqui tem o balanço geral, que convoca o Decreto-Lei número 11.697 de 2023, e aqui diz que a CONAI contou com a ampla participação da população e da comunidade acadêmica de todo o país. Cerca de 2,5 mil pessoas compareceram à Universidade de Brasília, UNB, durante os 3 dias da programação para debater e aprovar as propostas voltadas ao texto final do novo PNE 2024-2034. Participaram da conferência 1.847 delegados eleitos nas etapas estaduais, municipais e distrital da educação básica, educação superior e educação profissional e tecnológica, assim como do setor público e privado. Entre eles estavam gestores, trabalhadores, docentes, secretários, conselheiros, estudantes, pais, mães e responsáveis. A CONAI teve ainda 204 observadores, 78 palestrantes nacionais e internacionais e 200 pessoas que atuaram no apoio, como servidores do MEC, estudantes, docentes e servidores da UNB. Também estavam presentes 48 pessoas com deficiência, corroborando a defesa do governo de inclusão de todos os brasileiros e construção de um programa educacional com a cara do Brasil e suas necessidades. Aí aqui diz que teve 40 horas de avaliação das 8.651 emendas recebidas pelos estados e municípios, houve 34 colóquios para o aprofundamento dos temas relacionados ao documento base, como Sistema Nacional de Educação, Saúde e Educação, Alfabetização, Educação Antirracista, Escolas de Jovens e Adultos, entre outros. Aí teve as autoridades, o presidente, a esposa do presidente, e aí aqui diz que é um trecho do presidente, que diz que precisa valorizar a educação e todo o texto, toda a fala que a gente já conhece. E aqui temos o ministro do Estado de Educação, Camilo Santana, que diz que a educação brasileira precisa garantir o acesso a todos e todas, permanência, qualidade, aprendizagem, equidade, inclusão e diversidade. E aí já o coordenador Heleno Araújo informou que a CONAI foi construída de forma ampla e participativa pelo Fórum, que conta atualmente com 64 entidades na área educacional. Foram mais de 1.300 conferências realizadas neste país, envolvendo mais de 4.300 municípios, todos 26 estados e Distrito Federal, contando com a participação de milhares de pessoas. O documento de referência recebeu 8.651 emendas. E aqui temos a programação. Do dia 28 de janeiro foi aprovado seu regimento geral. Do dia 29 de janeiro ocorreram as plenárias de eixos e os colóquios, que discutiram 8.000 emendas e os 7 eixos da CONAI. 30 de janeiro foi realizada a plenária final no Centro Comunitário Atos Bucão da UNB e foram examinadas todas as emendas ao documento de referência, além de divulgar o texto final. E é isso que nós temos aqui no site do governo. É claro que o site do governo vai falar bem do governo, né? Bom, até agora, até o momento, a gente não teve nada assim de absurdo que estaria escrito nesse plano, né, nesse plano novo nacional da educação, no caso. E aí, depois já vou mostrar pra vocês. Deixa eu só ver. Ah, não, aqui tá falando mesmo do outro. Aí, ok, eu vou mostrar pra vocês, que essa aqui é a agenciagov.ebec.com.br, que diz que a CONAI preparou um documento para o Plano Novo da Nacional de Educação. E aí, né, já tem as mídias, vídeos falando sobre o PNE, é bem interessante assistir, né, eu recomendo que vocês assistam. A maioria diz que as propostas vão ser as mesmas, né, e vai ter uma evolução, né, um renovo ali nesse novo PNE até 2034. Oi. Aí, gente, olha aqui, né? Olha a descrição, não, olha a manchete, aqui na Gazeta do Povo.
Com o PNE em pauta, oposição terá 2024 crucial contra a ideologização do ensino. Olha só, cara, esse aqui é o único. Eu não cheguei a assistir os vídeos que a gente viu ali, mas eu vou chegar a assistir pra ver estudar bem. Porque esse aqui é o único que diz contra o Plano Nacional de Educação. A única fonte das que eu chequei até o momento, essa é a única que é contra. Depois vou acessar mais outros, para vocês terem a noção do que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê, com as famosas fake news, né? E também estudar direitinho e também ficar atento, gente, porque qualquer coisa também, aí o bicho pega. Aqui diz que o documento que servirá de base para as discussões da Conferência Nacional de Educação, CONAI, nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2024, em Brasília, apresenta uma forte carga ideológica, como já mostrou a Gazeta do Povo. Diante disso, especialistas consideram que a oposição tem uma missão crucial nos próximos meses: diminuir ao máximo a influência dele sobre o Plano Nacional de Educação 2024-2034, que será votado no Congresso este ano. Entre outras coisas, ONGs e associações que participaram da elaboração do texto carregaram as tintas na promoção de ideologia de gênero, em frear a liberdade educacional e o ensino domiciliar e até na oposição ao agronegócio em sala de aula. Em meio a essas ideias, o documento também dá forte ênfase à centralização das decisões sobre o ensino no Brasil nas mãos de certas organizações e movimentos sociais. E abaixo sobre o assunto. A CONAI foi o primeiro passo para a elaboração do Plano Nacional de Educação, que vai orientar políticas públicas na área educacional ao longo da próxima década. O documento de referência servirá para embasar um projeto executivo enviado no Congresso no início do ano. Até aí tudo bem. Os congressistas têm o poder de alterar esse projeto, mas especialistas consultados pela Gazeta do Povo têm demonstrado preocupação quanto ao nível de conhecimento dos parlamentares da oposição sobre o radicalismo e os riscos das propostas. Para fazer esse alerta, a Associação de Olho no Material Escolar divulgou, no dia 13 de dezembro, uma nota pública ressaltando que o documento está na contramão das melhores práticas adotadas por países de referência no setor educacional. Entre outras coisas, a entidade aponta a ausência de base técnico-científica na abordagem do conteúdo, a postura refratária à iniciativa privada, o ataque à educação domiciliar e à liberdade das famílias, o discurso prolixo e vago, sem rigor técnico, que dificulta o debate, a ausência de uma proposta de letramento dos estudantes e a falta de pluralidade na escolha dos grupos que elaboraram o documento. Em trechos do texto da CONAI, há menção explícita à luta contra grupos políticos específicos. O texto fala, por exemplo, em fazer oposição às políticas propostas e ultraconservadoras, em garantir a desmilitarização das escolas e em frear as intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio no meio da educação. Não por acaso, 4 entidades vinculadas ao agronegócio decidiram assinar a nota pública elaborada pelo De Olho no Material Escolar, a Associação Brasileira do Agronegócio, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Sociedade Rural Brasileira. A presidente da De Olho no Material Escolar, Letícia Jacinto, que é a administradora produtora rural e analista do setor da educação, diz que a entidade está monitorando atentamente o documento apresentado. Aí mais à frente, segundo Letícia, a associação está mobilizando entidades públicas, privadas, Aqui diz que a missão principal é dar base argumentativa a parlamentares de oposição, diz a especialista. Para a consultora educacional Andréa Medrado Serrano, na atuação para barrar as propostas ideológicas da CONAI, o desafio essencial neste momento é evitar a implementação do Sistema Nacional de Educação, e pode representar um caminho sem volta na centralização do controle da educação brasileira nas mãos de movimentos e grupos com viés ideológico. O ponto mais preocupante do documento da CONAI, na visão dela, é esse. Abre aspas. Embora a gente tenha visto um texto extremamente ideológico, esse texto é só a ponta do iceberg, porque, na verdade, por trás deste texto, há todo um movimento de centralização e engessamento da educação nacional. Fecha aspas. É um alerta. Aí tem o final da notícia falando contra desse PNE. E aí eu vou mostrar para vocês outras linhas de manchetes. CONAI 2024, esquerda faz manobra para emplacar ideologia na educação. CONAI. MEC quer fim de escolas militares e ideologia de gênero. Educação, revisão do PNE tem debate sobre gênero e Paulo Freire. Enfim, depois vocês entrem aqui no Google e pesquisem.
É isso, gente. Já já vou falar a minha opinião e a minha posição pra vocês. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo quando a gente entra e a gente lê, às vezes o próprio meio de comunicação, ele se contradiz em alguns pontos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas ainda quando se trata de um plano nacional de educação, que é uma coisa séria, porque afeta todo o país, todas as escolas do país. E, e também a gente precisa acessar, ver direitinho se quando for aprovado, né, a gente conseguir acessar esse plano nacional de educação e tentar ver o que dá para tirar de proveito. Então, gente, a minha visão, a minha opinião é que a gente não pode pegar um trecho, pegar uma cena, uma frase, um texto e separar uma parte dela e colocar em um contexto que não tem nada a ver. Eu acredito que a gente precisa esperar primeiro esse plano, esse projeto de plano educacional do país ser aprovado primeiro para depois tirarmos as nossas próprias conclusões e ver o que está errado, o que está certo, ver o que é o ideal e o que não é ideal, e sentarmos e pensarmos, analisarmos essa proposta, esse projeto de lei desse novo plano nacional da educação para a educação do nosso país em si, não só para nós professores ou para quem trabalha diretamente na educação, mas também para os nossos alunos. Então a gente precisa sempre estar atualizando, estudando sobre temas assim e estar sempre constantemente olhando se toda vez que a educação for sofrer por alguma mudança. Então a gente não pode, é muito perigoso fazer isso. Isso que o veículo de jornalismo, de comunicação que o Gazeta do Povo fez, é muito perigoso. Porque além de ter tirado uma ideia que pode ser totalmente equívoca, totalmente errada, claro que a opinião, a gente precisa respeitar a opinião de cada um, mas é muito perigoso, porque o Plano Nacional de Educação, ele abrange o país todo o Brasil, todas as escolas, tanto pública quanto particular. Não é uma região isolada do Brasil, é o país inteiro que sofre, é a educação em si que vai sofrer com esse desconexo, com essa falta de conexão, com essa falta de interpretação. É claro que pode ter alguém que seja da oposição do governo federal e possa estar incitando essas coisas por motivos políticos ou por quaisquer outros motivos, mas isso não é legal, tanto que pode ser acusado de fake news, e sabemos que agora, hoje em dia, é muito perigoso fazer fake news por ser crime. Então, o ideal que a gente pode fazer é esperar esse projeto de lei ser aprovado, esse Plano Nacional de Educação ir para frente e cumprir as metas, né, as metas que ainda não foram cumpridas, serem cumpridas, e olhar, analisar com cuidado. É claro que, né, na parte de ideologia de gênero é muito difícil as famílias aceitarem um projeto de lei que apoie ideologia de gênero nas escolas, porque muitas famílias são conservadoras, a nossa cultura, a nossa sociedade é conservadora. Então, a ponto de deixar chegar assim como se fosse uma bomba e ficar todo mundo só falando nisso, só focando nisso, ao invés de passar conteúdo, é uma coisa que é uma coisa muito perigosa. Então, a gente precisa pensar antes de agir, pensar antes de falar, pensar antes de se posicionar, antes de tomar um partido. Porque é muito fácil. Eu sou contra o governo X e esse governo fez um projeto de lei e eu não gostei, eu sou contra, aí vai e diz nada, diz tudo de ruim que está, né, nessa lei, nesse projeto de lei. E na verdade não tem nada disso. Então é por isso que é perigoso a gente ficar afirmando coisa que não tem. Se a pessoa que foi responsável por transmitir na internet uma posição tão crítica e tão contraditória, tão negativa com esse novo Plano Nacional de Educação, se ele tiver esse projeto de lei, né, as novas metas e tudo mais, que envolve um projeto de lei, que tem órgãos para fiscalizar se está sendo realmente praticado de forma efetiva, de forma prática, se tiver ali tudo bonitinho, tudo certinho, e ali estiver coisas que não convém, que não condiz, que não encaminhem para o futuro bom da educação do país, ok, ele tem direito dele de criticar, de falar mal, mas até a gente não ter esse acesso, é perigosíssimo a gente afirmar essas coisas assim que a gente nem sabe se realmente vai estar ali. Porque se caso estiver, a gente vai lá e protesta e a gente fala para mudar. O povo
também prediz na legislação que todo poder emana do povo. Então, se tiver alguma informação, alguma ação que essa lei irá realizar, que estiver lá por escrito, e ela vier se tornar uma prática, e isso não condiz à sociedade por inteiro ou por maior parte não aceitar, é direito nosso de ir protestar contra aquele fato, contra aquela ação, contra aquela parte escrita que vai estar no projeto de lei quando esse plano nacional for aprovado. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é esperar ser aprovado esse Plano Nacional de Educação e olhar e analisar, ler, estudar, analisar, ver os pontos positivos, ver os pontos negativos. E se não condizer alguma coisa dessa lei com a educação, é aí que a gente não pode ficar calado, é a gente que não pode aceitar. Aí, com o nosso pensamento crítico, pensando nas possíveis consequências que esses pontos podem trazer para a educação, é nesse pensamento crítico, embasado com os valores que a sociedade constitui, com com os costumes, com os hábitos, com tudo que a gente constitui, que a gente constrói na sociedade, desde valores e princípios, cultura, desde tudo que se compõe uma sociedade, é aí que a gente tem que partir para a ação. Então, se é uma sociedade conservadora, é muito difícil que vai aceitar uma ideologia de gênero nas escolas. Então, assim, é importante que a gente espere primeiro esse projeto ser aprovado, esse Plano Nacional de Educação ser aprovado, que aí depois a gente consegue tomar partido. Mas não é partido só por tomar ou por ideologia política. Tomar partido de forma fundamentada, aprofundada, né, que tenha fundamento, e com pensamento crítico, não crítico, a forma de falar que não gostou, é dos dois, tanto positivo, tanto quanto negativo. De pensar, de ter o pensamento crítico daquela ação e ver por que disso. O que a pessoa vai ganhar ao ter essa ação? A quem que defende isso? Quem que vai sair ganhando? São esses pensamentos críticos que a gente precisa ter. Se não for feito dessa forma, o que vai acontecer? E se for feito dessa forma, o que vai acontecer? Né? Olhando ali as leis, do Plano Nacional de Educação, é o nosso direito de pensar dessa forma. É a partir desse tipo de pensamento que a gente consegue tomar partido, que a gente tem o direito de tomar partido. É isso, gente. Essa foi a minha opinião sobre o caso. Caso vocês queiram também, se sintam à vontade para comentar o que vocês acharam dessa polêmica, desse novo projeto de lei, né, desse novo Plano Nacional de Educação. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal e sempre lembrem de pensarem de forma crítica, de refutar o que não é fato e tomarem cuidado com as fake news. É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. E tomem cuidado também para não... com a falta de interpretação de texto e tudo que possa causar maus entendidos. Acontece, mas tomem o mínimo de cuidado para não acontecer isso que está acontecendo com esse Plano Nacional de Educação que o governo está projetando, como foi crucificado pelo meio de notícias, no meio de notícias do Gazeta do Povo. Então, gente, o vídeo foi esse, tá? Até o próximo vídeo. Comentem sugestões também de temas que vocês queiram que eu traga aqui no canal. Pode ser qualquer tema que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. E é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.